Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma edição do nosso Sindesv Entrevista. Você sabe que mês de março ele foi separado para homenagear as nossas mulheres. Dia 8 é considerado o Dia Internacional da Mulher. Isso em função em 1917, né, houve uma greve feita pelas mulheres russas e elas, naquele momento, elas pleiteavam através dessa greve o combate à fome, o combate à falta de estrutura no seu trabalho. Em 1917 era assim, viu, gente? E além disso, elas, através dessa greve, elas pleiteavam aquele combate para que não houvesse, infelizmente, a Primeira Guerra Mundial. Então começou em 1917, de lá para cá as nossas mulheres sempre na linha de frente nessa luta, pelo menos tentando estar na linha de frente, né? Muitas vezes impedidas, mas mulher, como diria até a letra do Erasmo Carlos, na escola onde você foi ensinada, eu, por exemplo, jamais tirei um 10. Estou aqui com duas maravilhosas representantes de uma classe briosa, que é dos vigilantes, vou falar do Brasil, mas especificamente do Distrito Federal. Hoje o Sindesv Entrevista, nessa homenagem, no fechamento do mês de março, que a gente homenageia as nossas mulheres, eu recebo aqui Maura Miranda. A Maura, ela é diretora do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, é secretária da Mulher da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Vigilância. Ao lado da Maura, a nossa querida Alzaina Souza. A Zay, a gente chama ela carinhosamente de Zay, né, nossa amiga querida, ela é a secretária-geral do Sindesv-DF e também diretora da Central Única dos Trabalhadores, a CUT Seção DF. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, a gente fica lisonjeado de receber duas representantes maravilhosas e é bom dizer que aqui vocês falam em nome das Marias, das Cristinas, das Pâmelas, das Robertas e tantas outras queridas combatentes nessa profissão maravilhosa de vigilante no nosso Brasil. Sejam bem-vindas ao Sindesv Entrevista. Tá tudo bem por aí, né? Obrigada, Fábio. Tudo bem. A introdução foi boa, né? Falei tudo certinho, né? Falei tudo certinho, bonitinho. Então tá bom. Redondinho. Na escola que vocês estudaram, eu nem me atrevi a tirar um 10 porque não dava não. Porque a mulher tem toda a empatia, toda a sensibilidade para tudo nessa vida, né? Eu particularmente sou fã. Mas eu queria saber, vou começar com a Maura, por exemplo. Maura, curiosidades. Como é que você faz para lidar com o pessoal e o profissional? Porque a gente sabe que no nosso dia a dia, né, são tantas tarefas, tem que cuidar de casa, de filho, de neto, disso e daquilo e tal, do nosso social. Além disso, ainda tem uma jornada complicada de trabalho. Como é que você faz, hein, Maura? Fábio, assim, além de ser vigilante, né, eu sou dirigente sindical. Exato. E a luta diária ela é bem grande. Né, eu ainda estou na base, ainda continuo trabalhando e tento conciliar o sindicato, o trabalho e a minha vida pessoal, né? No caso, a família, né? Tenho muito preocupação com a minha família, então assim, para conciliar os dois, eu sempre peço a Deus muita paciência e sabedoria, porque assim, é bem puxado, entendeu? Eu tenho filhos, eu tenho esposo, eu tenho netas, né? Eu tenho minha vida social, então assim, no trabalho é trabalho, né? O que eu tenho em casa, fica em casa, o trabalho é trabalho. Então em casa não vem o que é do trabalho. Não leva então pra ali, casa, né? não, ali eu tenho a minha vida social, né? O meu final de semana com a minha família, minhas viagens com as minhas netas, meu marido, as minhas filhas, entendeu? Para tentar ter uma vida de qualidade, né? Porque querendo ou não, eu sou dirigente sindical, sou vigilante, sou mulher, sou mãe, sou avó. Então eu tenho que aprender a cuidar de cada um da sua forma, equilibrar entendeu? Tudo e equilibrar isso, tudo isso, né? No meu dia a dia, para poder também não sobrecarregar, né? Verdade. Porque aí não consigo nem estar nem um lado, nem trabalhando e nem na minha vida pessoal eu não vou ter uma vida de qualidade. Com certeza. É uma jornada complicada, né, Zé? Que a Maura está falando, realmente equilibrar isso não é fácil não, Fábio. Literalmente a gente mata um leão por dia. Eu imagino. Alguns. Quando nós estamos na nossa base, a gente procura sempre ouvir nossas
companheiras, entender, a gente sabe das dificuldades de cada uma, né? Cada um com seus problemas, outras, umas mais, outras menos, né? Mas todos com seus problemas. Mas a gente vai avançando, Fábio. Devagarzinho vamos avançando e graças a Deus o número de mulheres na categoria hoje já é bem significativo. Tem crescido, quando eu comecei lá atrás, Fábio, em 94, cara, eu trabalhava, Zay, com 186 homens e eu sozinha de mulher no meu posto. Então, assim, era totalmente diferente. Hoje eu chego lá, quando eu vejo as meninas, dá aquela alegria. Porque no meu tempo era totalmente diferente, Fábio. Quando eu comecei a puxar a hora lá atrás, não era fácil. Não era fácil. E, Maura, uma coisa que a Zayla até puxou, né, falando dessa situação de equilíbrio entre o profissional e o pessoal, e ela já começou, acabou de dizer, né, que quando começou, né, lá atrás, 180 homens e só ela ali no meio daquela multidão masculina. E a gente conversava até um pouco antes aqui sobre essa questão da lei de cotas, até que foi implementada no Distrito Federal, e vocês falavam da importância de que haja um avanço nisso aí, até para que seja algo em termos nacionais, né? Como é que está hoje essa questão da lei de cotas? Fábio, a lei de cotas, nós temos leis de cotas para vigilante no DF, né? Que contempla as vigilantes e temos outras leis. A lei de cotas, na verdade, ela é um grande avanço. Para nós é um ganho, entendeu? Porque a profissão de vigilante, ela sempre foi muito focada para o homem, né? Ela sempre foi muito masculinizada. Então, a oportunidade que se dá hoje para a mulher é muito bom e é muito importante. Só que nós queremos trabalhar com equidade. Né? Nós precisamos começar a trabalhar nos contratos com equidade, porque vai equiparar, vai igualar a quantidade de homens e mulheres para aqueles postos de serviços, entendeu? Aí temos a lei de cotas e, por sua vez, agora temos também uma lei, a lei de cotas, no caso, no Distrito Federal. Certo. Alguns outros estados também já têm, que contemplam as mulheres, as vigilantes dos seus estados. E aqui também, e aí temos agora também essa lei de cotas para mulheres vítimas de violência doméstica, né, que é uma lei nacional, é uma lei federal, na verdade. Né? Eu vejo essa questão da lei de cotas para mulheres vítimas de violência doméstica assim, com uma grande vitória, porém com uma grande preocupação. Né? Por quê? A partir do momento, as mulheres, muitas vezes, elas estão ali dentro do seu ambiente, um ambiente doentio, né? Sendo hostilizadas pelos maridos, e aí elas não querem sair daquele ambiente porque ela tem os filhos. Quem vai sustentar? De onde eu vou tirar o pão de cada dia? Então, quer dizer, a lei de cotas, ela vai beneficiar essas mulheres. Agora elas vão ter um amparo. Elas vão sair de dentro de suas casas e vão ter a oportunidade, apesar delas terem sofrido tanto, né? E vão passar a ter uma oportunidade. Porém, no meu ponto de vista, é triste também, porque a partir do momento que existe a lei de cotas para mulheres vítimas de violência doméstica, isso significa que a violência não parou. Isso é muito triste. É verdade. Né? A gente precisa avançar nas leis, né, políticas públicas que envolvam as mulheres e que amparem, que protejam e que barrem essa questão da violência. Entendeu? Então, as leis de cotas, elas são benefícios, sim, para as mulheres. São benefícios. Hoje, essa questão da lei de cotas, hoje qual que é a porcentagem assim, que é estabelecida em relação ao trabalho para a mulher e para o homem? Fábio, essa lei de cotas distrital que tem aqui no DF e em vários estados, aqui no DF é 20%, né? E a gente vem trabalhando, né? Já mandamos documentos, inclusive ao Ministério da Mulher, através da nossa confederação e do nosso sindicato, pleiteando que essa lei de cotas vá para dentro do governo federal, né? Que aumente nesses novos contratos, Fábio, um percentual de 20% para a gente começar. Não é o que a gente deseja, nós gostaríamos de equidade. Mas, infelizmente, a gente está trabalhando com esse percentual de 20% e a gente espera que, junto à esfera federal, seja
concretizado o quanto antes, sabe, Fábio? Nesses novos contratos que estão saindo aí, nessas novas licitações, para aumentar o número de mulheres no mercado de trabalho. A questão da cota para mulheres vítimas de violência, ela começou recentemente. Poucas são as empresas, eu acredito que não chega a 5, né? No universo que a gente tem aí de quase 70 empresas. Que estão contratando vítimas de violência, mas um número menos muito... de 10%, né? Um número muito pequeno ainda, Fábio, muito pequeno mesmo. O que tem avançado são os PCDs, né? As mulheres PCDs, o leque tem aberto, tanto no governo federal como no distrital, mas a cota de mulheres da lei aqui distrital ainda não está no governo federal e a gente precisa que ela aconteça no governo federal. Que aí sim a gente vai abraçar um leque ainda maior, significativo. Né? Há um avanço, né, como vocês estão dizendo, mas ainda é muito abaixo daquilo que se necessita e que se espera, né? Verdade. Tá certo. A gente está falando assim, aqui sobre igualdade de cotas, né? E aqui me veio à cabeça o seguinte, esse processo da igualdade, né? Pensando, hoje a Maura ela permanece na ativa, né? Tem lá tira as suas horas, né, como a gente diz, né, Maura? Então você está lá dentro desse dia a dia. Pensando nessa questão de igualdade, homem e mulher, o que ainda falta assim, na questão prática? Por exemplo, o que o homem já tem solucionado lá para ele? Talvez, por exemplo, o colete do homem resolve a vida dele, a mulher ela se submete, já tem um colete próprio para ela ou ela tem que usar o que é dele? Nesse processo da igualdade, o que ainda falta no exercício do trabalho? Fábio, você tocou num ponto colete é um, né? Né? Eu estou puxando hora. Puxando hora. Ah, tá. É a linguagem do vigilante, né, Zay? Foi tirando, isso, né? O que ocorre? Em 2024 foi lançada a campanha do colete balístico feminino, né? E assim, ainda não avançou, né? Nós estamos esperando aí para ver se a gente consegue dar uma guinada, né? Porque o que ocorre? Eu sou mulher, né? A minha silhueta ela é menor do que a sua. Porém, eu trabalho durante o dia, um exemplo, e você durante a noite no mesmo posto que eu. Certo. Eu rendo você, né? Você trabalhou hoje à noite, amanhã eu vou fazer a rendição. Exato. O seu colete é a placa balística que vai passar para mim. Porém, você é alto, às vezes pode ser um pouquinho mais forte, entendeu? Então, o colete balístico que vai para você, a placa, vai ser uma placa grande. E é o mesmo que você tem que usar. E é o mesmo que eu vou ter que usar. Verdade. Porque, infelizmente, ainda não foi individualizado e muito menos feito na silhueta da mulher feminina, né? Que é um tamanho menor, né? Aí eu vou pegar essa sua placa balística, que na maioria das vezes é grande, e vou usar. Ele vai ficar desproporcional, não vai trazer a devida segurança, né? Que essa, como é que diz? Que esse é o intuito, né? Do colete, do EPI, né? Claro. E ainda fala EPI, né? É um equipamento individual, né? De proteção individual. Então, assim, esse EPI ele não vai trazer a devida segurança para mim, porque ele não vai ficar de acordo com o meu corpo. Então, a gente está lutando para ver se muda, né? Se muda essa história, essa questão do colete balístico, para que ele seja individualizado para a mulher e para o homem. Já existe alguma movimentação nesse sentido, para pleitear isso junto às empresas? Sim, Fábio, nós estamos junto com a Confederação, né? Nosso presidente lá, a gente vem trabalhando, encaminhando documentação às empresas, para que comece a implantação. Eu gostaria que o Distrito Federal fosse exemplo, desse um pontapé inicial, sabe, Fábio? Nós temos empresas grandes aqui, então assim, eu gostaria que uma dessas empresas desse o pontapé, começasse a implantar o colete feminino, ou pelo menos o colete menor, compatível com a silhueta feminina. Porque fica realmente inviável, Fábio, eu utilizar a sua placa balística, enquanto eu e você, a diferença é mínima, né? Mas você e Maura, sua silhueta, eu acredito que seja G, a Maura P. Como é que fica? Fica inviável.
né? Uma curiosidade, por exemplo, porque a gente sabe que outras profissões, né, ligadas à segurança tem a mulher e tem a necessidade de utilizar o colete. Um exemplo que a Polícia Militar do Distrito Federal, vocês sabem como é que funciona lá? O que é que eles já... A gente vem conversando, né, Laura, com elas. Outro dia nós fomos em um sepultamento. Tinha um grupo lá, assim, de cerca de 100 policiais. Aí nós chegamos nesse sepultamento e nos aproximamos, né, para saber como é que era, porque elas são dessa nova turma que está vindo. Estava no curso de formação ainda e tal. Então a situação delas é bem parecida com a nossa. A diferença é que o colete delas é compatível com a silhueta delas. É um colete menor. Não é um colete feminino, é um colete menor. Mas dentro da Polícia Federal a gente tem conhecimento que tem o feminino, Detran, né? Então, assim, está faltando, Fábio, uma das empresas, como eu te falei, dar o pontapé inicial e começar. Que eles vão entender a diferença que vai fazer na vida de uma trabalhadora dessa, né, com um colete menor, a produtividade, né, os problemas de coluna que vem surgindo com o tempo, até porque não é adequado, Fábio, ela fica ali imprensada, né? Então é uma situação bem delicada. E a gente está trabalhando junto com a CNTV, buscando, né, ver a possibilidade de começar essa implantação e que ela dê frutos, Fábio. A gente espera. Fábio, essa questão do colete, ela também tem a situação da higiene, né? Porque, querendo ou não, é um material que deve ser pessoal. Sim, usado unicamente por mim, pela Zay, por você, entendeu? Cada um com o seu. Não deveria ser compartilhado entre os colegas. Não deveria ser. Tá certo. Hoje no Sindesb Entrevista, a nossa conversa é com Maura Miranda e Alzaina Souza. Eu chamo de Zay porque tenho liberdade para isso, viu? A nossa querida Zay, duas representantes da categoria dos vigilantes do Distrito Federal, dentre tantas outras, eu faço questão de dizer, elas estão aqui apenas para representar um leque que cada vez mais cresce das nossas guerreiras vigilantes em todo o Distrito Federal. E um bate-papo muito legal, porque a gente fecha esse mês de março falando um pouco sobre a realidade de cada uma delas, né, no dia a dia. A Maura está aí na luta, a Zay, anos a fio, tem toda uma história ligada ao sindicato, ao trabalho ali no dia a dia da vigilância. E eu queria até saber de vocês, que a gente estava falando sobre cuidar, a Maura falou isso, é importante você equilibrar o pessoal do profissional para que você tenha saúde, né? E sobre essa questão de saúde eu queria conversar com vocês, porque a gente vê muitas vezes casos de, o vigilante, ele infelizmente precisou se afastar porque está com um processo de ansiedade, está com uma depressão, está com alguma situação assim. Realmente, esse trabalho que é executado, ele é muito delicado, a forma com que você trabalha o seu dia a dia. Por exemplo, nos hospitais, você vê tanta coisa e não é só vigilante ali na hora, tem que ajudar, tem que fazer. Por isso que hoje até o vigilante é uma categoria essencial no Distrito Federal. Como é que vocês veem essa questão da saúde do vigilante? Preocupa vocês o índice que muitas vezes é mais elevado de vigilante que sofre de depressão, ansiedade? Como é que é na classe feminina hoje isso? Fábio, essa questão da depressão, da ansiedade, infelizmente ela tem tomado conta de quase todas as pessoas. Na nossa área não é diferente, porque nós trabalhamos com psicológico, né? Exato. Você está num posto armado, você está atento ali a tudo e a todos. Você está dentro de um hospital, atenção, né? Sim, muita atenção. Você está dentro de um hospital, você está atento a tudo e a todos, né? No hospital, na maioria das vezes, o vigilante acaba fazendo o serviço do servidor, porque na maioria das vezes está muito escasso, né? E aí ele acaba se sobrecarregando, né? Acaba sobrecarregando o trabalhador. E assim, os casos de ansiedade, de depressão, de afastamento na nossa área tem sido muito grande. Tem sido muito grande mesmo. A gente inclusive tem aqui a nossa doutora Sandra, né? Nossa psicóloga. A Sandra estuda, né? Que quando a gente tem
quando a gente aborda o trabalhador, quando ele nos procura para falar a respeito dessas questões, da forma como é que eles estão vivendo no trabalho, pressão, sente isso, sente aquilo, a gente encaminha para a doutora Sandra para poder fazer aquele acompanhamento e tentar amenizar um pouco, né, todos esses transtornos. Pois é, Fábio, a Maura bem falou, a gente tem a nossa psicóloga aqui e ela faz um acolhimento espetacular, Fábio. A Sandra faz um trabalho importantíssimo junto à nossa categoria. Então eu aproveito para deixar aqui o meu recado. Você que está passando por qualquer tipo de dificuldade, hoje a nossa sociedade, Fábio, está doente. O pós-pandemia adoeceu a nossa população. Então você está com problema, venha, procura a doutora Sandra. Ela está no sindicato todos os dias, de 9 a meio-dia. E mesmo que você nos procure no horário que ela não estiver, nós vamos te receber, te acolher e encaminhar a ela. Então não sofra sozinho, nós estamos aqui para ajudar você, para te orientar, para te acompanhar. Eu sei que é difícil, muitos não querem, em hipótese alguma, Fábio, ir para o INSS, demora demais para receber o benefício. Enquanto isso, a maioria de nossas companheiras hoje são pais e mães de família, né? Então, assim, tem uma carga muito pesada e o fator ir para o INSS, ficar 6 meses sem receber salário, Fábio, é muito difícil e as pessoas vão ficando doentes no posto de serviço e baixa a qualidade do serviço e o final, Fábio, é que a pessoa vai ter que afastar. Então, tá com problema? Procura a gente está aqui todos os dias, segunda a sexta. Nosso telefone, a gente atende ele qualquer dia e qualquer hora, tá? A gente está à disposição de qualquer uma e qualquer um. É muito legal, né, Maura, a gente saber que os sindicatos vigilantes do Distrito Federal, o Sindesv, ele tem essa preocupação, né? E além dessa preocupação, ele criou uma estrutura para recepcionar os nossos queridos amigos e amigas vigilantes, né? Que porventura tenham algum problema nessa natureza, tem lá uma clínica específica com uma profissional altamente gabaritada, que é a doutora Sandra, reconhecida em todo o Distrito Federal, que faz esse trabalho, né? Essa prestação de serviço do sindicato é fundamental, né? Faz toda a diferença, Fábio. Você saber que você tem um amparo. Exato. Né? Você saber que tem alguém ali preocupado com você, que vai cuidar do seu bem-estar. Isso é muito importante, faz toda a diferença. É verdade. A gente vai chegando ao final do nosso Sindesv Entrevista, mas eu queria também saber da Maura e da Zay. A gente ouve para todo lugar que a gente vai, empoderamento feminino, né? E alguns sabem o que é, outros nem tanto, mas eu queria saber para elas essa questão do empoderamento, que na realidade, assim, pensar no empoderamento, a mulher precisa ter autonomia para promover aquilo que ela entende que seja o melhor no primeiro momento para ela, cuidar da sua própria vida, ser empoderada e também no meio que ela vive. Como é que é ser empoderada numa categoria que a Zay falou muito bem, Fábio, quando eu comecei lá atrás era 180 e eu sozinho ali. Como é que é hoje buscar esse empoderamento em meio a uma categoria que ainda tem traços, né, de a tendência de ser mais masculinizada? Pô, Fábio, o empoderamento, ele é o fortalecimento, né? Exato. É o fortalecimento. Então a gente busca cada dia o nosso espaço, né, de acordo com as possibilidades. Então a gente precisa impor, entendeu? E mostrar que nós somos capazes de estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar e fazer um trabalho com excelência. Daí começa o empoderamento. Muito legal, gostei. Isso, verdade. A Maura está certinha, Fábio. É verdade. Afinal, nós conseguimos calcar nosso espaço em meio a esse mundo masculino. Quando eu cheguei aqui na entidade Sindesv-DF, nós éramos 2 mulheres, né? 2 na direção. Então, assim, de lá para cá a gente vem avançando. Hoje nós já estamos em mais de 10, né, Laura, na direção. E isso me deixa muito feliz, Fábio.
E isso é empoderamento, a gente vem avançando, né? Não tanto como gostaríamos, mas estamos avançando, né? Estamos estamos em espaço de poder e automaticamente a gente vai trazendo também aquelas outras companheiras, né, para ocupar esses espaços. Com certeza. Curiosidade minha aqui, quanto tempo de sindicato, hein, Zay? 25 anos, Fábio. E você, Maura? Fábio, eu estou indo para o meu 4º mandato. 16, 12, 13. Acima de 13, né? É isso. São histórias bem... A gente vem trabalhando, a gente vem trabalhando, Fábio, procurando sempre nos fortalecer, amadurecer, né? Em termos de conhecimento, porque cada dia é uma história aqui. Eu costumo dizer para os novos diretores que estão chegando que a nossa casa é uma faculdade, aqui você aprende muito, basta você querer, que aqui tem muito para oferecer. Com certeza. Muito mesmo. Maura Miranda, eu queria, no fechamento do Sindésimo Entrevista, que você se dirigisse às nossas queridas mulheres, o que você tem a acrescentar aí no final aqui desse nosso bate-papo, que foi muito enriquecedor. Fábio, para as nossas mulheres, as nossas companheiras vigilantes, nossas companheiras de luta, nada mais do que empoderamento. Fortaleça-se a cada dia. Não deixe seu espaço, não ceda seu espaço para ninguém. Não ceda seu espaço. Você é capaz de estar onde você quiser, trabalhando com excelência, porque nós sabemos que a mulher ela trabalha com excelência. E que saiba você que aqui no sindicato a nossa luta ela é permanente, seja na fiscalização ou na manutenção dos direitos já conquistados, porque juntas somos mais fortes. Muito bem. Zay, com você. Pois é, Fábio, eu gostaria de primeiramente agradecer a você pela companhia aqui e falar para nossas companheiras que nós estamos aqui dioturnamente, esperando por vocês. Hoje nós estamos aqui fechando o mês de março. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a cada uma das nossas vigilantes e dizer a elas, cuidem-se meninas, nós precisamos ser empoderadas sim, mas a gente precisa se cuidar. Muitas vezes a mulher tem aquela coisa de mãezona, abraça um daqui, outro dali e acaba deixando a sua vida para cuidar da do outro. É nosso, é de formação nossa mesmo. Mas cuidem-se. Procure o seu ginecologista, se tiver com problema psicológico, procure um psiquiatra, procure uma psicóloga para conversar, nos procure, E eu queria encerrar aqui deixando um abraço a cada uma de vocês e a cada um que vão estar nos assistindo e dizer que é com muita alegria que estamos aqui hoje, Fábio. Hoje a gente tem o que comemorar, né, Maura? Porque, Maura, juntas somos mais fortes. Que legal. Tá aí a presença das nossas queridas Maura Miranda, Alzaina Souza, no fechamento do nosso Sindésimo Entrevista, comemorando de uma forma muito justa esse mês que é dedicado às nossas mulheres, dia 8, né? Nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas cá entre nós, não é frase feita não. Dia da Mulher é todo santo dia, porque elas são simplesmente maravilhosas. A gente coloca um ponto final ao Sindésimo Entrevista e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.